Boa noite, gente. Tudo bem? Saudade de vocês. Uma semana voou, né? Ontem a gente tava falando boa semana, até segunda-feira que vem. Olha a gente aqui de novo. Boa noite. Sejam muito bem-vindos no nosso Evangelho, nessa nossa reunião com Jesus, com os nossos espíritos, a nossos amigos espirituais de luz, nossos entes queridos que vêm aqui visitar a gente durante esse momento. Sejam muito bem-vindos, viu? Lembra, vão pegando a água de vocês na garrafinha, no copo, lembrando que é individual, tá bom? Cada um com a sua necessidade, cada um com o seu remedinho. E vão me falando se o som estiver alto, estiver atrapalhando. Eu baixo o volume, tá? Que aqui eu tenho o barulho do ventilador, o barulho da geladeira. Então eu fico sem noção do barulho. Que bom ter vocês aqui, viu, gente? Não vamos demorar muito para começar. A gente já tá se conectando, a espiritualidade já tá aqui junto com a gente, preparada, né? Cleuzinha. O som tá bom? Beleza. Se eu falar pra vocês que eu não tô ouvindo direito o som, por isso que eu fico preocupada. Bom, meu material aqui já tá pronto. A gente já tentando entrar no ambiente da espiritualidade, né? Num clima de paz, de boas vibrações, de amor, de caridade, de entendimento, que é tão importante durante o nosso Evangelho, né? Durante essa reunião entre encarnados e desencarnados. E daí a gente já vai começar, tá? Então, enquanto a gente vai fazer a nossa leiturinha no nosso Gotas de Esperança, vão pegando água de vocês, tá? Para toda a família, mesmo sempre, né? Para aquela pessoa que não tá aí com você, tá trabalhando ou tá dormindo, pode deixar o copinho dela, tá? Avisa para os amigos espirituais de quem o copo, tá? E para os bichinhos, lembra que você pode deixar a água para o seu pet, para o seu cachorrinho, para o seu gato, até para sua planta. Também você pode. Ok? Então, vamos lá, gente. Estão preparados? Hoje o nosso Evangelho, a gente vai entrar no capítulo 19. A fé transporta as montanhas. Então a gente vai falar da fé, tá? Você é uma pessoa que tem fé? A gente vai aprender um pouquinho sobre a verdadeira fé, tá bom? Enzo, os meus trastes aí. Os meus trastes da vida. E a gente vai falar sobre o poder da fé. Tá? A gente vai iniciar o capítulo 19 hoje. Então sempre, se você tiver com o seu Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, tá? E tem poder da fé. Se você não tem, ouvindo, prestando atenção na mensagem dos Espíritos e
E é isso. Então vamos fazer a nossa leitura do Gotas. Vamos ver o que a espiritualidade vai mandar pra gente. Aí eu vou pedir para vocês escolherem uma mensagem par ou ímpar. Vamos lá? Podem escolher mensagem par ou ímpar. Ímpar. Será que o ímpar vai ganhar hoje? Par, ímpar, par, empatado, par, par, ímpar. Desempata agora, vai desempatar. A Camilinha desempatou, ímpar. Muito bom, Camilinha desempatou, ímpar. O ímpar ganhou hoje. Que bom, porque sempre o par que ganha, né? Eu sou uma pessoa que quando pede par ou ímpar, aquelas brincadeiras de par ou ímpar, eu sou direto par. Ímpar, muito bom. Então, vibra. Vibra por você e vibra por aqueles que você ama e por aqueles que você vai perdoar. Mensagem 167. Senhor, quando eu estiver errado, corrige-me. Quando eu estiver indeciso, orienta-me. Quando eu estiver inquieto, acalma-me. Quando me sentir desesperado, sustenta-me. Quando eu quiser te falar, escuta-me. Mas, Senhor, o que mais quero mesmo é que quando eu quiser te seguir, aceita-me. Então aqui veio uma mensagem, praticamente uma oração, né? Uma prece. Que é uma prece, é aquela conversa com Deus que a gente sempre fala. Se o que você é aquela prece que vem do coração, não é aquela prece, aquela reza automática que a gente faz e não tá sentindo nada. Isso aqui vem do coração. Quando eu tô precisando de alguma coisa, quando eu preciso de um sustento, pede. Deus, Jesus, o teu mentor tá sempre pronto para te ouvir. Tá sempre pronto. Então ele termina aqui, ó. Mas, Senhor, o que eu mais quero mesmo é que quando eu quiser te seguir, me aceita. Me aceita. Então a gente sempre fala assim, fica com Deus, né? Fica com Deus. Deus está sempre com a gente. E a gente, será que a gente realmente está com Deus? Quantas vezes a gente vacila, né, no nosso dia a dia e se afasta um pouquinho? Mas é isso aqui. No momento que eu me afastei um pouquinho, eu recobro a minha consciência e me conecto. Peço ajuda do coração. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus, mentalizando a imagem desse nosso grande irmão, sempre pronto para nos ajudar, para nos auxiliar,
na nossa caminhada terrena, que é o nosso caso agora, né? Nosso caso, a nossa situação de hoje, a nossa vivência terrena, esse grande irmão que tanto nos ama, que tanto quer a nossa evolução. Vamos agradecer a Ele, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a equipe espiritual que se encontra presente, aos nossos entes queridos, aos irmãos desencarnados que estão presentes para o aprendizado. Agradecer grandemente, sejamos muito gratos ao nosso mentor, que também está sempre com a gente, pronto para nos intuir de forma positiva do bem, mas sempre, sempre, sempre sem interferir nas nossas decisões. Agradecer por cada canto da nossa casa, do nosso lar, que vai ser harmonizado, vai ser trazida a harmonia para o nosso lar. Vai ser limpo cada sentimento de mágoa, de tristeza, de raiva, de vingança, de tristeza. Agradecer porque serão curados aqueles que têm ansiedade, a falta da paciência, da calma. Todos teremos a cura, porque nós acreditamos no poder curador, no poder transformador de Jesus nas nossas vidas. Agradecemos de novo a equipe espiritual que vai fluidificar as nossas águas, que vai passar por cada um de nós, transmitindo passe, transmitindo luz, transmitindo energia. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Mais uma vez a gente aqui junto. Bom demais, né? Vocês estão vendo uma fumacinha passando. É o meu incenso, que eu acendo porque eu adoro o cheirinho de incenso, tá? Não é para atrair nada não, viu? Então, se você tiver com o seu evangelho, capítulo 19, se você não tiver, é só ouvir com o coração aberto, com a mente desperta e com amor, porque a mensagem é muito linda. Capítulo 19, a fé transporta as montanhas. Poder da fé. Eu vou ler uma massagem é ótima, uma passagem de Mateus, capítulo 17. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos, nós outros, expulsar esse demônio?
Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo a verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali. E ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Aqui a montanha representa o sofrimento, né? O nosso sofrimento. Aí vem a parte que cabe do espírito. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. Então, se a minha fé é forte, eu consigo vencer qualquer obstáculo, seja ele pequeno ou grande. A fé que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então é aquela fé fraca, né? É uma fé nas coisas materiais, né? Que coisas materiais vão me salvar. A gente pode até lembrar da época de Moisés, onde se adorava, se acreditava num animal como uma divindade, né? Tudo era material. E a gente sabe que isso existe até hoje, né? Pessoas que projetam a fé em coisas materiais. Até eu brinquei agora, né, do incenso numa vela, em pagar para obter alguma coisa moral, espiritual. Então é a fé completamente errada, distorcida, que a grande maioria das pessoas tem. Deixa eu ver se eu tô certa aqui que eu me perco. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui
caminha, por assim dizer, com certeza. Então, se eu tenho a verdadeira fé, eu sei que o meu objetivo eu vou alcançar pelo meu caminho, pelo meu caminhar. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar. Porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Eu tô o tempo inteiro assim, né? Quando eu tenho essa fé incerta, sempre na fraqueza. Tudo me abala, tudo me desespera, tudo me tira a paciência, a calma, a serenidade. Quando está a fé incerta, quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. Então eu não tenho paciência, né? Eu vou pela violência, eu vou pelo caminho mais rápido. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então aí a gente começa a refletir o que eu estou passando, seja um problema financeiro, um problema na família, um problema no meu trabalho, emprego. Como é que eu estou agindo? Eu estou tendo essa fé, essa paciência, ou eu estou agindo de forma colérica, sem paciência, de forma violenta? É preciso se guardar de confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Olha que interessante. A verdadeira fé se alia com a humildade. Aquele que a possui coloca a sua confiança em Deus mais do que a si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem Ele. Quem é o instrumento de Deus? Nós. Eu não posso nada sem Deus. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. Então, se eu estou fazendo a minha parte, confiando, eu vou ter ajuda. Sempre. Dos espíritos amigos. Sempre. A presunção é menos a fé do que o orgulho. É tudo, menos a fé, né? E o orgulho, ele é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. Então, se eu sou uma pessoa presunçosa, orgulhosa, com certeza eu não vou alcançar o meu objetivo. Certeza. O poder da fé, para a gente finalizar. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, que é um agente universal.
modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É igual quando a gente fala da gratidão, né? Quando a gente é grato por tudo que acontece na nossa vida, seja coisa boa ou até as coisas ruins que de repente acontecem, que a gente muitas vezes fala de livramento, né? Poxa, foi um livramento. Então a gente tem esse sentimento da gratidão e da fé, a gente modifica. É esse fluido, né? É mais ou menos esse fluido universal, é como se a gente vivesse dentro do mar. Quem vive dentro do mar, né, os peixes, eles estão... O mundo deles é a água, né? É água para tudo que é lado. Então, o nosso fluido é como se a gente tivesse mergulhado no mar. O ar tem esse fluido universal. A gente deixa para uma outra hora para entender um pouquinho melhor, né? Mas a nossa vibração modifica o nosso entorno. Olha que coisa linda. Como Deus é justo demais, é bom demais. Então você imagina a atmosfera daquela pessoa que vibra no mal, que vibra no orgulho, no egoísmo, na vingança. Nada dá certo para ela. Sem contar doença, né? Que a gente fala, a doença, a gente aprende isso, né? Que a doença, antes dela chegar, se instalar no corpo físico, ela passa pelo nosso corpo espiritual, né? Ela passa pelo nosso perispírito. Então a nossa mente, ela é muito poderosa. E aí eu me perdi. Achei. Então, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, junta esse fluido com uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, que a gente falou, sempre para o bem, outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhas a fé. Né? Aí vem aquela frase de Jesus, né? Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Né? A gente sempre lembra que Jesus hoje é um espírito crístico, mas ele passou por tudo que a gente passou. Né? E não estou nem dizendo quando ele passou aqui pela Terra, há 2000 anos. Né? Porque ele já veio como um espírito crístico, encarnado num corpo terreno. Mas ele já viveu bilhões e bilhões de anos e passou por tudo aquilo que a gente está passando hoje. Então, por isso que ele fala, vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço. Aí, mais uma vez, a gente entra na fé, né? Você consegue entender isso? Você tem essa fé de que um dia você pode chegar a ser um espírito crístico? Né? Falam até um pouquinho, vamos descer um pouquinho, vai. Nós seremos, não, eu acho que não agora, hein, gente? Calma, né? Mas um dia vai chegar nas nossas muitas encarnações que a gente vai ter ao longo da nossa evolução, nós seremos recebidos por Jesus no plano espiritual. Quando a gente desencarnar.
né? Quando a gente chegar do outro lado, a gente vai ser recebido por Jesus, né? Aí eu te pergunto, você tem essa fé? Tem que ter, tem que ter. Aí eu anotei aqui duas questõezinhas do Livro dos Espíritos com relação à fé, mas antes disso tem uma mensagenzinha aqui, gente, de Emmanuel, pelo médium Chico, né? Do livro Material de Construção, que ele fala sobre a fé viva. Emmanuel fala, a fé, que é tudo isso aqui que a gente leu, a fé que apenas crê, é uma luz estacionária no coração de quem a retém. Depois a gente vai comentar isso, né? O crer, o acreditar. O acreditar não é ter fé. Para comunicar-se com outro, porém, iluminando corações e levantando almas, a fé viva precisará se deslocar usando o carro das boas obras. Então, não é ficar só ajoelhando, orando, adorando e não fazendo nada. Eu vou ler duas questõezinhas. Livro dos Espíritos, a questão 9, deixei anotado? Deixei. 922. Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. A felicidade terrestre, aqui ele está afirmando, a felicidade terrestre é relativa dependendo da posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Aí eles respondem: para a vida material, a felicidade é a posse do necessário. Então, para a gente ser feliz, a gente tem que ter a posse do necessário, que a gente sempre fala isso, né? Que a gente não precisa querer ter além do que a gente precisa, a não ser que não é proibido eu ser milionária, desde que eu não dependa do dinheiro para ser feliz, desde que eu saiba compartilhar essa riqueza. Então ele responde, né? Para a vida material, a felicidade é a posse do necessário. Para a vida moral, nossa vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro, gente, quando eles falam, é a fé da vida após a morte. E aí, para encerrar, questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Eles respondem: efeito da ociosidade, da falta da fé e muitas vezes da saciedade, do exagero. Como a gente fala assim, né, gente? Aquele adolescente ou aquele jovem que tem tudo, não precisa se preocupar com nada, perdido, não tem um comprometimento com nada, né? Uma hora o desgosto vem. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim
útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez, caminha com mais rapidez para aquele que trabalha. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera, que é o futuro. Então, se eu não sou uma pessoa ociosa, né? E essa ociosidade, gente, também não é, mas eu não trabalho, né? Eu não tenho trabalho. Não é nem o trabalho onde você tem uma remuneração. É o trabalho em prol do outro, né? É a caridade, é o voluntário, né? O trabalho voluntário que você pode fazer, que todo mundo pode fazer, né? Porque a gente sabe que a ociosidade, ela traz a ansiedade, ela traz a depressão, ela traz esse desgosto pela vida, né? Daí eu vou ler as minhas considerações para a gente não se perder. Mais ou menos o que ele falou, mas vamos tentar discorrer um pouquinho mais. Quando os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, entra no coração do ser humano, desperta uma luz. Que luz é essa? A fé. Que eu tenho certeza que a gente já está com essa luz bem forte, né? A gente está aqui estudando, se interessando. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, além do Evangelho que a gente faz de segunda-feira, se interessa por outros caminhos de estudar, de aprender sobre Jesus, sobre o plano espiritual, sobre os espíritos, né? Então a gente acaba fortalecendo essa nossa fé. Até me veio uma lembrança agora, gente, de uma aluna, inclusive hoje eu comentei sobre isso com ela, não vou citar nome, eu até poderia, mas eu prefiro não citar. É uma aluna que ela passou por uma crise no casamento dela, atire a primeira pedra. Quem não tem crise no casamento, né, gente? Não tem como. E eles passaram, o casal se ama, é um casal que se ama, né? Que a gente sabe que crises vêm, seja ela de qualquer campo. Então eles passaram por uma crise bem perigosa. E ela sempre batalhando, né? Pelo casamento. E ele, gente, uma coisa maravilhosa, virou uma chave. Ele é católico, tá? Ele sempre foi católico, veio de uma família católica, ele se manteve católico, né? Até agora. Ela é espírita, estuda, e por isso que eu falo, gente, de plantar a semente. Plantar a semente, uma hora o fruto nasce. Não tem como, não tem como. Como a gente falou, se você tá batalhando no bem, você tem a ajuda dos espíritos, amigos, né? E a fé que ela sempre teve nela, em Deus. Então, esse homem, gente, sempre católico, né? Aquela crença mais materialista, né? Mais terra. Virou uma chave, gente, virou uma chave inimaginável. Esse homem hoje, há pouco tempo atrás, ele vai no centro espírita com ela. Ela nunca deixou de frequentar, nunca.
ele vai no centro espírita com ela, ele faz tratamento, ele faz evangelho. Eles não fazem com a gente por conta de horários, mas eles fazem em outro dia. Sabe aquela pessoa de acordar, de colocar o despertador para não esquecer, para não perder o evangelho? Então ele despertou. Ele despertou. A vida desse casal mudou, né? Eles têm hoje uma outra vivência muito mais harmônica, né? Salvou o casamento, porque eles estão andando juntos, com o mesmo interesse, com o mesmo objetivo, falando a mesma língua. Ele está entendendo com mais clareza o Evangelho de Jesus, junto com ela. Então me veio eles na cabeça, porque inclusive hoje eu encontrei com ele e eu elogiei muito ele. Eu até me emocionei de tão linda a presença de Jesus na vida dele, de Deus, dos Espíritos. Eu imagino a alegria do mentor dele. Ele tendo esse despertar com essa luz da fé. Continuando, porque a pessoa acreditando, vamos vendo, vou colocar exemplos aqui, gente. A pessoa acreditando ou não em Deus, acreditando ou não no plano espiritual, tá? Vai chegar uma hora que na nossa vida, cada um de nós, a gente não vai mover uma parte do nosso corpo mais na nossa vida. Você acreditando ou não em Deus, você acreditando ou não no plano espiritual, vai chegar um momento onde a gente vai ficar imóvel. Né? Total. A gente vai estar entregue ao poder que dirige a nossa vida. Deus. E esse momento imóvel do nosso corpo se chama morte. Se chama morrer. Alguém aqui controla? Alguém aqui consegue controlar a morte? A gente já passou inúmeras vezes por ela. E a gente vai passar mais inúmeras vezes, né? Vocês já pararam para imaginar isso, gente? Quantas vezes você desencarnou? Fecha o olho e pensa nisso. Quantas vezes? Como será que você desencarnou na vida passada? Como será que foi o desencarne? Você sofreu? Você não sofreu? Mas você está aqui. Só que num outro corpo. Num outro corpo. E assim, e é isso, né, gente? A gente não pode ter medo da morte, né? Inclusive, os desencarnados que estão aqui devem estar dando risada da gente, né? Que eles estão esperando a gente passar para o outro lado. Estão dando risada no bom sentido. E falando, gente, não tem que ter medo. Não tem que ter medo. E aí foi feito, né, gente? A gente não pode esquecer, falando de plano espiritual, foi feito um planejamento. A gente fez o nosso planejamento aqui na nossa vida terrena, da nossa caminhada. A gente fez um planejamento, inclusive, do nosso retorno para o plano espiritual. Mas ninguém sabe o momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Não importa. Todos nós vamos passar por essa experiência, que é a experiência da perda total de controle. Então, olha a importância da fé.
A gente não vai ter controle. Por exemplo, uma coisa bem grande, né? A gente tá no planeta Terra, a gente habita o planeta Terra e o nosso planeta gira em torno do Sol. Existe alguém aqui na Terra controlando essa velocidade da Terra? Né? Que inclusive tá cada vez mais acelerada, né? Existe alguém controlando? Não. E aí? A gente não sabe o que pode acontecer, mas a gente tem fé e vamos vivendo. Quer dizer, é tudo aquilo que está fora do nosso controle que eu tenho que ter fé. E o Evangelho ensina a verdadeira fé, que não tem nada, como a gente leu aqui, né, gente? A verdadeira fé não tem nada a ver com acreditar ou não, né? Tem a ver com a crença, tem a ver com a entrega. Fé é entrega, né? Um outro exemplo é você entra num avião. Você está nas mãos de um piloto. Vocês já pararam para pensar que o piloto ele pode ter um AVC, ele pode ter um ataque cardíaco e desencarnar? Pode. Mas e aí? Você tem que ter fé de que você vai entrar no avião e você vai chegar no seu destino se tiver que chegar. Se não, tá bom, ok. Né? Porque quem não tem fé não anda de avião, não anda de ônibus, na verdade nem sai de casa. Então, se você confia que tudo está no controle de Deus, isso é fé. Então, não é acreditar. Eu posso acreditar. Eu vou fazer uma cirurgia. Eu posso acreditar que aquele médico é ótimo, mas ele não é. Eu tô tentando lembrar agora, eu tava conversando esses dias sobre cirurgia e uma pessoa falou, eu não me lembro agora quem foi, que fez uma cirurgia média, né, de porte médio, pelo SUS. Nossa, eu não consigo lembrar agora quem foi, mas enfim. E diz que a cirurgia foi maravilhosa. A médica foi, assim, a coisa mais surreal. Pelo SUS. Mas é aquela mesma médica que trabalha no SUS e que depois ela sai e ela vai para a clínica dela e ela vai cobrar não sei quantos R$1.000 a mesma cirurgia. Então, assim, gente, sabe, poxa, eu preciso fazer tal cirurgia, mas eu não tenho condição financeira de fazer particular. Deus vai ser injusto de me colocar na mão de um médico ruim só porque eu não tenho dinheiro? Não, eu tenho fé. Se for do meu merecimento, eu vou fazer essa cirurgia seja onde for e eu vou me curar. Acabou. Essa é a fé. É a entrega, né? Então, fé é entrega. E Jesus, ele vem com esse evangelho, né? Ensinar a gente a entregar a nossa vida para quem nos criou, que é Deus. Pai, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Não é assim que a gente reza? Então, quando a gente conseguir fazer essa entrega,
eu acredito que a gente esteja conseguindo isso. A gente vai conseguir tirar 1 tonelada das nossas costas de carga pesada, né? Porque a gente vai começar a viver entendendo que quem tem que fazer a nossa parte, a gente faz a nossa parte e a gente entrega a Deus o que cabe a Ele. E confia porque Deus sempre faz a dele, como a gente já falou e eles falam aqui, Deus sempre faz a dele, né? O problema é quando a gente não faz a nossa parte e a gente exige de Deus, né? Então aí a gente não pode reclamar. Se eu quero aquele emprego, se eu quero aquela cura, eu preciso fazer a minha parte. Senão Deus não vai fazer a dele. Não adianta eu ficar sentada no sofá esperando o milagre. Milagre não existe. Existe mérito. Como ele fala aqui, o Espírito fala, quando a gente se entrega, a fé, ela é divina, ela dá uma serenidade pra gente, ela traz a calma pro nosso espírito, né? E essa serenidade cura a alma, porque a gente começa, como ele fala aqui, né? Transmitir energias que ajudam na cura do outro. É o tal do fluido. Eu transformo, eu manipulo esse fluido ao meu redor com essa fé. Eu até me lembro agora, gente, falando sobre fé, que a fé ela é uma prática, né? A gente treina e pratica, põe em prática. Logo no início da pandemia, a gente começou a pandemia em 2020, março. Em abril, a gente já foi para as ruas com a turma de doação, né? Porque muitas pessoas pararam de ir para as ruas para entregar lanche, entregar comida para as pessoas em situação de rua. E a gente foi. Eu não pensei 2 vezes. Não pensei. Levantei minha mão para o céu e falei, Senhor, se eu estou sendo chamada, me faça de seu instrumento. Eu não estou indo bagunçar, eu não estou indo satisfazer um prazer carnal. Não, eu estou indo ajudar o próximo, então eu vou. Eu fui contra a vontade de muita gente, inclusive da minha família, mas eu fui. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ai, Paula, você abraçava, você beijava assim. Eu nunca neguei um abraço. Nunca. Vocês entendem o fluido? Eu tava com esse fluido. E a gente tava com essa equipe espiritual junto com a gente. Ninguém morreu de Covid. Eu não sei se eu peguei Covid ou não, mas eu dou a certeza para vocês que se eu peguei, não foi na rua fazendo doação. Então, gente, todo mundo aqui na Terra tá de passagem, com uma diferença. Uns, eu acredito que eu posso colocar a gente nesse nível. Alguns com a consciência plena dos passos de que a gente está fazendo, do que a gente está fazendo, da nossa responsabilidade. E outros simplesmente estão sendo empurrados por nós, estão sendo empurrados pelos que estão vindo lá de trás, sem rumo. E o Espiritismo, né, como eles falam, os Espíritos falam,
Ele vem ensinar para que a gente caminhe com responsabilidade dos nossos passos, para que a gente entenda o nosso destino espiritual. Nós temos um destino espiritual. A nossa vida não é aqui. Por isso que a gente não tem que se acostumar com as coisas da terra, porque a nossa vida não é aqui. Que a gente entenda do nosso destino espiritual que nos compete, das nossas responsabilidades que nos compete, e confiar no que compete a Deus. É você entrar no carro, soltar o freio de mão e saber que quem vai te guiar é Deus. É a fé raciocinada, né? Caminhar no caminho reto, do bem, do amor, da caridade, do perdão, esperar a colheita, né? Somos espíritos que a gente traz bagagens de existências passadas. Nós não somos espíritos de primeira vivência, não. A gente traz coisas ruins também, que a gente está colhendo hoje. Então a gente tem que acreditar nisso e trabalhar na fé, na resiliência, no bem, fazer a minha parte, que é a caridade, é o bem ao próximo, e eu vou me curar. Só que eu preciso me curar para eu poder ajudar o próximo. A Eliane fala assim: o meu exemplo nem chega perto do caso da pandemia, mas foi... A Eliane tem uma história de vida muito linda, mas muito interessante. Eu abracei uma menina linda na rua e disse a ela: que cabelo lindo. Ela virou e disse: tem piolho, tia. E você abraçou do mesmo jeito, né? É a gente entender que somos irmãos nessa caminhada. Ninguém é mais do que ninguém, né? O Jair fala: tendes fé, eu venci o mundo e vós podereis vencer também. Jesus. Como a gente falou, né? Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Usa o seu livre-arbítrio que Deus te deu de forma consciente, espalhando coisas positivas. Não usa o seu livre-arbítrio para fazer coisa ruim, julgamentos. Seja um instrumento de cura. Jesus foi bem claro: a cada um segundo suas obras. Nós somos co-criadores de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para ajudar a terra. Pela fé, a gente vai fazer o que nos cabe. E sempre a gente vai ter a proteção dos amigos espirituais. Somos todos trabalhadores da última hora de Deus, né? E a gente sempre fala, né, gente? O evangelho de Jesus, ele vai ser atual daqui 3, 5, 10 anos. Nunca vai ser ultrapassado. Então, tenhamos a gratidão, mesmo nos momentos ruins. Tudo é merecimento. O que acontece com a gente, seja coisa boa ou ruim, é algo que eu fiz, é algo que eu plantei. Nada está fora do controle de Deus. A gente passa por provas para testar a nossa fé, né? Então a nossa vida nunca vai ser uma linha reta. Sempre vai ter uma prova testando naquilo que a gente precisa melhorar. Então, se eu sou uma pessoa impaciente, Deus vai colocar pessoas no meu caminho que vão testar a minha paciência. E por aí vai. Se eu sou uma pessoa que numa existência passada eu fui usuária de drogas, eu vou ter as provas nessa vida, nessa existência, para eu provar que eu venci o vício, né? E tudo isso, gente, lá na frente, a recompensa, ela chega, ela vem. Lembra da semente que a gente planta.
Então essa semente da fé, essa luz, a gente tem que plantar em nós, para que floresça em nós. Pela fé, a gente se cura. A gente está aqui no Evangelho, estudando, e eu tenho fé que eu vou fazer a minha parte. E eu vou me curar de algum problema que eu tenha, de alguma coisa que eu precise. E se isso não acontecer, não está no meu controle, está no controle de Deus. Então lembra, a gente vem com um planejamento. Então se eu vim com um planejamento de ter uma doença, de passar por alguma coisa no qual eu vou desencarnar por ele, então eu vou entender, poxa, eu fiz a minha parte. Mas se eu tiver que desencarnar, é porque eu pedi, e é porque é a vontade de Deus, e é porque é a cura do meu espírito. A gente está aqui na Terra, gente, não para curar o corpo físico. A gente está aqui para curar o nosso espírito. É o nosso espírito que vai para a próxima existência. Então é ele que tem que estar curado para caminhar, não o corpo. Porque esse corpo vai ficar. A gente vai habitar um outro corpo, assim como a gente habitou outros. Então seja o que for que você estiver passando, qual for o campo da sua vida, de sofrimento, família, relação, emprego, doença, fé, confia, caminha no caminho reto, como a gente sempre fala, não pega curvas, não pega atalhos, que os atalhos só fazem a gente atrasar e se perder. Fé no futuro. Ninguém fica para trás. Ninguém vai deixar de evoluir. Se você está aqui estudando, interessado em Jesus, em Deus, no plano espiritual, a gente já está se curando, você já está se curando. Pode ter certeza disso. Tá bom? Fé. Não deixa passar nada. Entenda a mensagem de Deus. Lembra, Deus ajuda o homem pelo homem. Então começa a praticar isso no seu dia a dia. Desde a hora que você abre o olho, já agradece e pede para Deus colocar as pessoas que precisam daquilo que você tem para doar, que Ele coloque no seu caminho. E presta atenção no sinal, né? Tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, tá bom? Aí aqui a gente finaliza o nosso evangelho com um aprendizado maravilhoso. Não tenha medo de nada, nada. Se você tem a sua consciência tranquila, que você tá no caminho de Jesus, não tenha medo. Lembra, se você tiver na tua consciência a preocupação de ajudar, os amigos espirituais estarão do seu lado. Para um espírito trevoso que queira te acompanhar, existem 50 de luz para te proteger, desde que você esteja com Deus. Vamos fazer a nossa... Gente, sabe o que eu tô percebendo? Eu acho que o Instagram, ele liberou, mas vamos finalizar já, porque não tá vindo nenhum sinal de 1 hora de cortar. Mas é só um comentário, ok. Que eu tava preocupada, passou de 1 hora. Vamos fechar nossos olhos
Respira, pensa em paz, respira, pensa em amor, que sejamos fortes, que tenhamos todos os dias essa fé robusta nos acompanhando, essa fé raciocinada, essa fé na vida futura, sempre muito forte na nossa consciência, nos nossos atos, no nosso coração. Que a gente possa praticar essa fé, que a fé, ela é praticada, ela é conquistada. Que não nos falte ajuda de Deus no nosso caminhar, que a gente possa ajudar, que a gente possa fazer a caridade, seja ela como for, que a gente possa se curar e curar todos aqueles que passarem por nós. Tenhamos uma semana abençoada, de fé, amor, gratidão. Não nos falte sabedoria para enfrentar os problemas que afligem o nosso coração. Semana abençoada para todos. Agradecemos a espiritualidade que limpou os nossos lares, fluidificou as nossas águas, que aplicou os passes e que realizou grandes curas. Finalizamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, gente. Nosso evangelho vai estar aqui salvo, tá? Compartilha e Jesus na nossa vida. Fiquem com Deus, fiquem com Deus, porque Deus está com a gente, não se esqueçam disso. O que quer que você esteja passando, Ele está do seu lado, Ele é nosso Pai, um Pai que não abandona, tá bom? Um beijo muito forte no coração de vocês, amo vocês, uma semana maravilhosa para todo mundo e segunda-feira a gente está de volta, que vai passar assim, ó, tá bom? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. É isso aí, gente. Um beijo. Até.